CBN Motors, com Paulo Cruz. Oferecimento Fenabrave MS. Procure sempre sua concessionária. Sinônimo de qualidade e garantia. Olá, bom dia, tudo bem? Tá começando o CBN Motors, o nosso encontro semanal nas suas manhãs de sábado, aqui na CBN, onde a gente fala desse universo automotivo, né? Tão legal isso, a gente poder falar de carro, né? A gente é muito influenciado por carro na nossa vida, tanto por aqueles que andam de carro, aqueles que estão em bicicleta, moto. O carro faz parte da nossa vida. E hoje eu estou com duas feras aqui comigo, né, pra gente falar. Um é um mecânico amigo meu, Fernandes Dias. Bom dia, tudo bem? Muito bom dia, muito obrigado, Paulo Cruz, por esse convite, né, mais uma vez, estarmos aqui juntos para falarmos desse universo, né? Você falou aí que faz parte da nossa vida. Eu falo que no café da manhã é um câmbio que a gente degusta um câmbio. No almoço, uma outra parte. A nossa vida é assim, né? O dia inteiro é carro. Então... E com o dia a gente vai falar de alguns cuidados. Todo mundo fala nessa época de fim de ano, né? Revisão de férias. Mas a gente vai falar de alguns cuidados desses que você precisa ter dia a dia com o seu carro, né? Por exemplo, nessas altas temperaturas, eu vou te explorar bastante quando o assunto é arrefecimento. Tivemos algumas dúvidas essa semana, as pessoas perguntando, então a gente vai falar um pouco também sobre esse sistema de arrefecimento. E outra fera que está aqui comigo, Márcio Martins, que é o nosso especialista, nosso consultor em compra e venda de seminovos. Final de ano chegando, está na hora de trocar de carro, né, Márcio? É isso aí. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Paulo Cruz. Bom dia, senhor Dias. Bom dia. Estamos aqui mais uma vez para a gente falar sobre veículos. E estou à disposição para a gente falar sobre venda de seminovos. Legal, a gente precisa mesmo, porque esse momento de fim de ano, né? Aí a gente pode colocar os três aqui na roda do papo. Final de ano chegando, aquela época que as pessoas, 13º, todo mundo tá, né? Juntou aquele dinheirinho, é uma época que as pessoas costumam trocar de carro. Claro. Vamos começar. Tá aquecido, Márcio? Tá agora no finalzinho, você tá notando um aquecimento de vendas? Sim, no final do ano, né, a gente tem uma boa procura de veículos, principalmente os veículos sedãs. Que legal. E peruas, que tem muito pouco para vender, né? Peru é raro, né? Natal. Não é a perua de Natal. Perua de Natal. É verdade. Muito até, legal. Inclusive, a gente acha que não vende, né? Que parou as vendas de carros perua, mas ainda tem procura. Eu sou fã de perua, só para deixar registrado. Algumas montadoras aqui. tiraram, né? Aí, parou. Praticamente peruas, um segmento que morreu por Você conta... pega aí Toyota Fielder, né? Já saiu de linha faz tempão já, né? Não saiu nem na geração lá de última 2008. Tem a Megane Grand Tour também, que é uma... Também. Tem preços bons, Paraty. né? Mas quer Paraty, saber? a Palio Weekend, a Space Fox. Um conhecido meu queria comprar uma Palio Weekend Adventure. Praticamente não tá vendendo mais. Ela tem lá pra você pedir, mas a concorrência com SUVs, né? Tá tirando muita venda das peruas. E vamos falar disso hoje, hein? Vamos falar Sim. disso hoje. Antes da gente começar a explorar essas duas feras aqui, a gente vai para o nosso giro semanal de notícias, porque tem aqui algumas notícias meio que quase que apocalípticas, né? Uma notícia que se espalhou aí, né? Para quem curte o carro deve ter já ouvido falar nisso, é que nessa semana o chefe de estratégia do grupo Volkswagen, o Michael Jost, ele afirmou numa conferência lá em Wolfsburg, na Alemanha, que a montadora alemã ela trabalha atualmente na última plataforma de carros com motores a combustão. O que é isso? Gente, carro como a gente conhece, movido a algum combustível fóssil derivado de petróleo, está com os dias contados, né? E ele já deu até uma data para que isso aconteça. 2026. Então, em 2026, ou seja, daqui a 7 anos, e passa muito rápido, né, a Volkswagen vai estar concentrando todos os seus esforços na fabricação de carros com motorização elétrica. Talvez entre algum híbrido, né, mas a Volkswagen está indo mais nessa linha de elétricos puros. Até é uma notícia bombástica, né? Se você pensar bem, 2026, estava conversando com o Dias aqui, tá muito próximo. Tá aí já, pô. Eu tô pensando em aumentar o número de tomadas lá da oficina. É uma tendência de mercado. E já pra gente dar esse esquenta aqui, Dias, é uma mudança de mercado e também, né, do segmento de reparação automotiva. Como é que você vê isso? Paulo, isso aí, eu falo que nós estamos numa fase do mundo automobilístico, uma fase, eu chamo de transição, né?
Então, nós vamos migrar. Isso aí é um caminho irreversível, não temos mais como andar para trás, né? Ficar brigando com carro a combustível fóssil. Então, é uma tendência mundial de mercado e temos que comprar o nosso, claro. Vamos partir para isso. As montadoras vão investir pesado aí nos elétricos, estão chegando aí. E nós já, vocês também, né? Tem que se preparar. A nossa equipe dos Bosch aí, né? Somos uma rede. Já estão sendo treinados para veículos elétricos e híbridos, né? Esses híbridos que estão aí, como o Toyota Prius, né? Nós temos um na nossa base lá em Campinas e o treinamento é feito em cima dele. Mas já estamos chegando os elétricos aí, treinando toda a nossa equipe para estar apto a mexer nesse carro. Inclusive, eu quero adiantar para você, Paulo. Tem que tomar cuidado. Vai morrer mecânico eletrocutado. Isso é fato. Isso é fato. Quem não sabe, essa bateria ela tem uma descarga, né? Uma descarga muito forte, uma potência muito forte. Então, né? O centro automotivo terá que ter equipamentos, né? Aliás, o problema da bateria ainda é uma incógnita, né? Isso. É uma incógnita porque hoje ela é muito cara. E para você pegar um seminovo e trocar a bateria dela, Márcio, você que é desse segmento... Eu tava pensando nisso. Você imagina pegar um Prius aí com... Essa bateria ela tem uma duração de vida anos, né? de 10 anos, mais ou menos. Né? O que dura uma bateria dessa é em torno de 10 anos. Imagina daqui a 10 anos esse carro já depreciado, Sim. Você ter que trocar uma bateria dele que custa 30 mil reais. Né? Exatamente. Mas só que o Prius ele já é vendido em várias partes do mundo há muitos anos. Se não me engano, me corrija. Eu acho que ele começou em 1997 no Japão. Tô errado? Mais ou menos, depois eu vou pesquisar isso, mas se não me engano em 97. Ou seja, 2 gerações de baterias já morreram. Então, assim, vamos dizer assim, a Toyota já aprendeu, vamos dizer assim, onde tinha que consertar, isso não deu certo. Então o carro ele já é bem testado, vamos dizer assim. Já vendeu milhões de Prius no mundo, milhões. Existe um fator aí, vamos comparar o mercado lá de fora, você tem uma renovação de frota muito grande. Então você vê um carro com 10 anos de uso, ele já está praticamente saindo de circulação. Porque lá sim existem, né, programas de renovação de frota. Aqui a gente vê carros cada vez... E aqui não. O carro vai durando, 10 anos ainda é um carro que está... Você pegar um carro hoje de 2008... Tá na tua loja. É um carro de venda. Comércio, sim. Ele tem um bom... Então, se você pensar... Então, há todo... Não é só a gente fala do híbrido, né? Do elétrico. Há toda uma cultura que vai precisar ser mudada. Sim. Né? Como é que você vai encarar isso, né? Talvez, né, quando chegar nessa época, os carros vão ter já uma renovação mais acentuada, né? Não é no seu segmento de oficina, tem que... O Paulo também teve no salão do automóvel lá, né, Paulo? Você deve ter visto. A Renault já colocou à venda o seu primeiro elétrico. O Zoe, né? O Zoe, o Bolt. Temos o Leaf, são 3 elétricos. Leaf eu dirigi. Cara, ele tem uma arrancada de jeta, assim, 2.0. É um carro... Ele tem uma arrancada muito forte. Demais. Quem dirige um carro elétrico gosta muito. Eu acho que assim, é igual câmbio automático. Sim. Quando as pessoas... É o primeiro contato, talvez. Não gosto de câmbio automático. Não gosto de carro elétrico. O carro elétrico... Mas não tem barulho? Pois é, mas quando a pessoa começa a acostumar com o torque, né, que a gente fala, a força do carro, é muito bacana. E olha só, no caso da Volkswagen, a montadora a gente sabe que ela tenta apagar aí a mancha deixada pelo Dieselgate aí, né, dos problemas dela, né? Isso aí deu um prejuízo bilionário para a Volkswagen no mundo. Então é realmente uma chance de limpar a barra da Volkswagen, né? E eles dizem o seguinte, que até 2050 os carros a combustão ainda serão vendidos. Mas a partir daí, meu amigo, eu acho que... É o que você falou, motor a gasolina. Eu tenho motor aqui a petróleo, né? Gasolina. Se bem que o impacto disso também, né? Se pensa bem, vela... Né? Não, indústria. Sim. Vela, óleo lubrificante, correia, tanta coisa que vai levar um impacto. Eu acredito que nós estamos até... Assim, eu acho que em menos tempo, né? Muito tempo mais curto, a gente vai ter uma frota de carro elétrico, sim. É uma tendência de mercado e as indústrias vão entrar num conflito entre elas, né? Na verdade, acelerar o processo. Depende do governo também, né? O governo precisa apoiar mais. Você pega um carro elétrico, quando vai sair o Bolt aqui no Brasil? 180? 178 mil. 180 mil. Então, assim, o governo também precisa fazer a parte dele, né? Sim, claro. Em questão Mas de olha custo. só, também nessa onda da Volkswagen, olha essa notícia que é legal também. O Fusca, a gente sabe que ele foi e voltou, né?
E agora parece que ele vai voltar de novo, mas não vai ser mais o nosso Fusquinha. Itamar. Pois é. O besourinho, né? Ele vai ser vendido, né? Depois de 80 anos que ele começou a ser vendido, na primeira geração, ele deve receber aí uma nova roupagem, um carro totalmente elétrico, já nessa onda de carros elétricos da Volkswagen, né? A partir de 2020, a gente fala 2020 já está aí, né? Praticamente no ano que vem. Ele vai formar par aí com o ID Cross, o Vision, que são outros modelos que a gente até viu em alguns salões aí mundo afora, e vai ser legal. Então, de acordo com a revista britânica Autocar, né, a gente pode ter aí a volta do bom e velho Fusquinha. Olha que legal isso, hein? Legal, né? A gente tem uma legião de fãs, né? Mas assim, é igual a Kombi, né? Esse esse D-Cross, o Vision, né? Incluído nessa família de novos elétricos, está a substituta da Kombi. Nada tem a ver com a nossa Kombi, né? Visualmente nada a ver, até porque é totalmente elétrica, totalmente futurista. Mas você vê, são carros que estão renascendo aí, né? Antes da gente... Aliás, Paulo, lançaram o Monza no Japão? Onde? Monza, que país eu vi? Eles lançaram o Monza. Monza, um país aí. Me parece que a Volkswagen também, a primeira plataforma a utilizar o elétrico vai ser o Up, né? Na Europa. Eu acho que ela já pretende utilizar a plataforma. Tem muita novidade, Eu acho que seria legal, né? Um carrinho popular que já deu certo no mercado, colocar um kit. Pois é, um popularzinho, isso é bacana. Aqui, ó, a Chevrolet Monza foi lançado na China. Só confirmando aqui. Lá, mas é um Monza diferente. Não tem nada a ver com... Tem um amigo meu lá de Brasília, o Jason, ele está fazendo uma matéria sobre carros que estão voltando, né? Estão ressurgindo. O Puma, por exemplo, né? O Voyage, que foi e voltou. Voltou. Um tempo sem, né? Então, sim, o Voyage foi engraçado. Teve um hiato ainda, então ele está bacana. Na China também? Santana tem na China. Sport, Monza, são nomes que estão reaparecendo. Até o Puma, né? Que legal isso daí. Pessoal, a gente vai agora pro nosso repórter CBN e a gente já volta com mais notícias, e fica ligado aqui porque essas feras vão estar aqui interagindo conosco. Nós já voltamos. Pessoal, voltando para o nosso universo automotivo, já vou começar com uma boa notícia. A Honda anunciou o início das vendas do scooter Elite 125, que passa a ser o modelo mais em conta da marca por aqui, a porta de entrada da Honda no segmento das duas rodas. O preço sugerido é de R$ 8.250 e tem 3 anos de garantia e toda a praticidade de um veículo desse segmento, né? A Honda, que vem investindo aí, lançou recentemente 9 modelos para se manter na liderança. A Honda com uma liderança esmagadora, aí, mais de 80% do mercado é da Honda. E a Yamaha vem crescendo também, algumas outras marcas, mas ela está fazendo o dever de casa, hein? Está lançando carro novo. E na onda dos SUVs, né, Márcio? O mercado é a bola da vez. É a bola da vez. Conserta muito SUV lá disso? Bastante. É a bola da vez. Eu só gosto. Ó, a FCA, que é o grupo Fiat Chrysler Automobile, está querendo lançar um SUV de 7 lugares baseado no Compass. O Compass, que tem a mesma plataforma da Toro e do Renegade. Então seria um modelo mais robusto, mais parrudo, para brigar provavelmente com o Tiguan da Volkswagen, né, nesse segmento de 7 lugares, sem ser aquele carro grandalhão. Tem outros aí de 7 lugares também, mas é legal. E o outro carro que a gente imagina que venha também aí pela FCA é o SUV baseado na Fiat Toro, que estava lá no Salão do Automóvel, com uma traseira um tanto quanto rebuscada, meio a lá X5, com uma queda diferente, para sair um pouco dessa... Já está ficando uma mesmice, né? Você olha os SUVs aí, está ficando uma padrão. Coisa... padrão. Né? Mesma receita, né? Então a gente vê que são... A GM anunciou também, só para o ano que vem, são 4 novos SUVs. Então você vê que eu acho que até 2020, pelo menos, a gente não vai ter outra opção de mercado que não seja os SUVs, né? Tá todo mundo querendo esse carro mais altinho. Até o Otávio, a gente estava conversando aqui com o Otávio antes, né? Ele tem uma picape e às vezes a picape é um pouco incômoda para a gente andar no trânsito. E é muito importante a gente ter essa noção, né, do veículo que é adequado para o nosso uso.
Tem muita gente que quer comprar uma picape. Eu quero comprar uma picape para viajar com a família. Eu falei, tá, meu irmão, onde é que você vai guardar a bagagem? Lá na caçamba, pegando poeira, arriscado alguém roubar a tua bagagem? Tem que dizer que, dependendo do asfalto, ela pula um pouco mais. Pois né? Você pega uma tem que ver você o que você vai fazer com ela, né? Pois é, e assim, para mim, picape tem ser para quem usa caçamba. Caçamba, claro. Né? Senão, velho, não entra nessa... espaço morto lá, né? Não entra nessa que... Tanto é que ela foi fabricada com chassi mesmo. Um carro feito para aguentar peso, né? Mas falando do mundo dos SUVs, Paulo, eu falo para vocês com certeza que nós não tínhamos esse carro no Brasil, né? Nós tínhamos lá o Fusca, Brasília, esses carros. Então, esse público hoje tomou gosto pelo SUV, né? Que é um carro diferente. A gente até fala enganar que quem começou o SUV no Brasil é EcoSport, né? Mas na verdade, se você pensar bem, não existia veraneio. Só. Mas foi utilizada depois saiu a polícia. Se for pensar, tem assim, rural, né? A vovózona tem a rural. A rural. Essa aí é assim, a vovózona. Eu acho que o Jeep compacto, né? Vamos dizer assim, aí sim, foi em 2003. Na verdade, a Ford, 2003. Eu fui no lançamento do EcoSport, foi lá em Manaus, chamava Projeto Amazon. E foi uma aposta, a Ford, na realidade, ela abriu esse segmento, né, dos utilitários esportivos e foi muito feliz. E você vê toda essa onda. Né? E ele fica para trás agora, né? Não, mas o EcoSport... Tomou gosto, né? Tomou gosto pelo SUV, né? Mas o que acontece com o EcoSport? A gente está até preparando uma matéria, a gente gosta de analisar muito bem, muito assim, o custo-benefício. O que o carro tem de equipamento, né? O que ele te entrega e o que ele custa. O EcoSport, embora seja aí, talvez, o mais veterano dessa turma, até porque inaugurou o segmento, né, de fato, né, foi ele que inaugurou. Plataforma de carro, né? Mas assim, é um dos pacotes mais interessantes que a gente tem hoje no mercado. Se a gente pegar tudo que ele oferece, em termos de motorização e de equipamento, sim, é difícil você listar... agora com 3 cilindros. Primeiro 3 cilindros, 1.5 do Brasil. A gente estava lá no lançamento, né? Pois é, fomos juntos lá no lançamento. 1.5, 3 cilindros. Promete potência, né? E economia, né? Foi lá na Bahia. Na Bahia, né? Foi Porto Seguro, né? Rapaz, Porto de Galinhas ali na região. Esse ano foi um ano que eu vou te falar uma coisa. Foi bombástico no mundo automobilístico. Foi muito, legal, muito aquecido. Bom, vamos agora entrar. Já falamos as notícias da semana. É claro que tem muito mais, mas a gente pegou essas aí, foram as principais. Márcio, a gente está falando de SUV. É assim o carro da onda, né? É o mais procurado. As pessoas, quando entram na tua loja, o que elas vão atrás de quê? Só para a gente dar um parâmetro aqui para quem está nos ouvindo. Cara, tem até aconteceu essa semana, uma pessoa entrou para ver outro carro. Chegou lá, tinha um Jeep Renegade e um SX da Mitsubishi. Cara, mas na hora largou o carro que ela foi ver e entrou lá dentro. Falei, esse aqui é o carro. Adorei. Abriu o porta-malas e tal, é altinho e tal, e apaixonou. Então é assim, é um carro que ele entrega muito espaço. Hoje um seminovo é muito em conta. Você pega aí um SX seminovo em R$50 mil. É automático, um carro com baixa quilometragem, é um carro com uma boa opção. Traz um conforto porque 160 cavalos, cara. Um pouco mais alto, 2.0, 160 cavalos, um carro econômico. Vai num sítio, pega uma sei lá, a gente tá tendo muita chuva, né? Se atravessa um alagamento com mais facilidade. Só na cidade, tá né? andando aqui em Campo Grande, bastante. Né? O asfalto então, tá assim, uma tristeza. Paga um pouco mais por isso. Então ele, gasta, o Jeep Renegade Flat gasta muito, cara, gasta muito mesmo. Gasta mais porque é um carro mais alto, quanto mais alto, mais resistência do ar. Claro. Né? Pneu maior, maiores, então não tem jeito. Geralmente é o carro mais pesado. Mais pesado. Então, porque a economia tem que andar realmente num carro popularzinho. O SUV, ele tem essa característica, ele não vai ser econômico. Eu falo sempre assim, não leve a sua esposa para fazer um test drive no SUV. Ela apaixona, né? Lançou, vai ter que trazer o SUV. Mas assim, quem compra vai conseguir vender com boa facilidade. E detalhe, mas só que tem que ser um carro extremamente cuidado. Não adianta vender um SUV mal cuidado, porque o público desse carro, ele exige. E manual também, né? Você pega um SUV câmbio manual, não faz muito sentido, né? Essa coisa do câmbio... Um parente meu, cara, comprou um Creta, ele queria câmbio manual. Eu falei assim, manual vai ser um pouquinho mais difícil na hora de ver. Não, mas tudo bem, comprou. Então, agora vai trocar para o automático. Então, assim, para quem vai comprar um SUV, geralmente procura um carro automático. Igual o Corolla manual, é difícil de venda, né? O nosso público migrou, né, para o carro automático, né?
E antigamente era... O câmbio automático ele ficou mais em conta. Pô, eu lembro, carro automático era hidramático. É uma coisa de outro. Era uma coisa de patrão. Tive um Opala hidramático, 3 marchas. Você tinha o Galaxy, o Landau, né? O Maverick até saiu com uma versão automática também, no motor 6 cilindros, Paulo, né? Que era muito bom. Picapeiro, cara. Ninguém aceitava câmbio automático em picape. Aonde o cara vai comprar uma Hilux automática? Hoje não. Hoje é praticamente... Hoje, se você não tiver um carro automático, como você falou, é uma tendência. A gente está mudando aí a coisa do mercado. Eu tenho até amigo eu gosto de passar marcha. Gosta de sofrer. Você tá meio na verdade, meio eu gosto também de passar marcha, eu gosto de automático, eu tenho um carro automático. Cara, mas tem ali o câmbio manual do automático. Inclusive, eu tô com um carro 6 marchas, né? Você vai, ele vai trocando marcha, vai empurrando, ele vai descendo a rotação, bem interessante. Você consegue andar a 70 por hora na 6ª marcha. Mas sabe o que eu acho, Paulo? Tá nascendo, né, uma nova geração aí de motoristas, né? Os nossos filhos, aí, pequenos netos, que eles não vão querer mais esse negócio de pisar em pedal, trocar de marcha, não. Vai querer algo mais problema, né? Automatizado. É bom e é ruim, né? A hora de precisar dirigir um manual também. Exatamente. Essa semana passada eu tive a oportunidade de dirigir 3 super máquinas. Primeiro, Mustang, câmbio de 10 marchas automático. Depois a Raptor, F-150 Raptor. Mesmo câmbio, 10 marchas automático. Aí o Camaro, né? Câmbio automático de 10 velocidades. O Camaro e o Mustang é que compartilham o mesmo câmbio, né? Câmbio top. Que coisa ruim, hein, cara? Que dificuldade a sua. A gente falava assim, carro de alta performance era associado com câmbio manual, né? Esportivo, né? Hoje esses carros com câmbio, você tem ali a esportividade, os pedal shifts, né? O shift pedal, as borboletas atrás do volante, que você consegue dar uma tocada. Mas esse câmbio, só para você ter uma ideia, o carro, o Camaro, ele tem 4 modos de condução. O Mustang também. Não sei se são 4 ou se são 5 no Mustang. Tem um modo pista, modo drag, de arrancada, né? O esportivo. Então, quando você coloca, sem precisar mexer no câmbio, você continua com o conforto do câmbio automático e você consegue colocar ali uma esportividade no carro absurda. Hein, Paulo? Eu não tive a felicidade de dirigir os carros na pista, né? Mas a gente andou com um R8 aqui em Campo Grande, né? Que é o evento que teve. Você regula, inclusive, o som do escapamento. Isso é muito fantástico, legal. Né? É uma tecnologia perfeita, né? Show, né? Agora, o Dias, câmbio, a gente estava falando de câmbio automático é mais complicado? Na parte de mecânica? É um estigma também, né? Câmbio... Tem um fator aí que nós criamos aí, que o câmbio automático é caro, manutenção, mas também ele não quebra, né, Paulo? Assim, e erra menos. Dá manutenção, né? O câmbio, como ele tem ele erra menos. A pessoa tem menos chance de fazer besteira, né? Sim, tem muita segurança. De esticar muito uma marcha ou de reduzir muito. Eu falo que esse câmbio nosso, que nós falamos câmbio automático hoje, é um nome até assim que não é para ele, né? Eu falo que é um câmbio eletrônico hoje, né? Como você está falando. Então os câmbios são eletrônicos, né? Ele é um câmbio inteligente, ele entende o que você está fazendo com o carro. O conversor de torque, né? Conversor, pressão de óleo. Agora, nós vamos falar de aditivo aí, mais na frente aí. Eu quero adiantar. O aditivo do radiador lá também faz parte para refrigerar esse câmbio, viu? Então, se você tem um carro automático aí, fica atento, porque você pode estragar o câmbio devido ao seu aditivo lá. Outra coisa que aconteceu comigo, foi, eu vou olhar o óleo do câmbio. Cara, tem sensor para tudo. Se baixou o óleo, ele vai avisar. E outra coisa, para olhar o óleo tem que ser com o motor ligado, né? Existe aí equipamentos hoje que a gente olha até através de equipamentos. Né? E uma dúvida que me perguntaram, de quanto em quanto tempo eu tenho que checar o óleo? Tem carro que não precisa, né? Boa pergunta. De quanto em quanto tempo eu checo o óleo? Tem gente que fala que nem tem que trocar, tem montadora que fala que não troca o óleo. É um enigma isso aí, sabe? Porque nós tivemos contato com grandes engenheiros de montadoras, de indústrias, e criaram essa questão não trocar o óleo de câmbio. Mas isso aí não é uma verdade, tá? O óleo de câmbio tem que ser substituído. Nós estamos numa fase aí que está entrando em carro em 100 mil quilômetros, está danificando o câmbio por falta de trocar o óleo. Porque criaram essa lei aí, não troca o óleo do câmbio automático, mas tem que ser substituído sim. Eu acho o seguinte, tem que seguir o manual do proprietário e ficar de olho, né? Claro. Na dúvida... Consulte especialista. Consulte aí um especialista. Claro. Pessoal,
Pessoal, estamos de volta. A gente deixou vocês aqui, né, antes do nosso intervalo, falando de câmbio automático, né? Vimos aqui alguns cuidados. Uma outra, né, a gente fica recebendo WhatsApp, ligações aqui na rádio, e você pode fazer isso também, entrando em contato com a nossa equipe e até nos assistindo na nossa fanpage aqui do Facebook, CBN-CG Oficial. Você pode mandar sua mensagem ali, se você tiver alguma dúvida, e até consultar aqui os nossos especialistas. Líquido do arrefecimento, ou seja, aquela aguinha que vai no radiador. Aí essa semana, eu até comentei no nosso boletim diário, um ouvinte nosso disse o seguinte, a dúvida dele: eu fui no posto, o frentista pediu para dar aquela olhadinha na frente, eu sempre aconselho, o cara pediu para olhar, olha, porque às vezes você não tem tempo para isso. Então ele vai verificar o óleo, né, o óleo da direção hidráulica, né? São vários reservatórios que ele pode checar para você. E aí ele viu que o reservatório dele de água ali, né, que você não coloca mais, hoje nos carros modernos, você não coloca mais água diretamente no radiador, como a gente fazia antigamente no Fusca. Fusca não tem radiador. Mas no Opala, Chevette, você colocava direto no radiador. Né? Corcel. Então, o que acontece? Aí o cara pegou água da torneira, da torneira lá do posto, Guariroba, e colocou lá no carro dele. Ele falou, isso pode? Eu falei, não pode. Não pode porque essa água ela tem cloro, ela tem uma série de impurezas, tem minerais que acabam danificando. Não é que você vai colocar e teu motor vai travar, não se trata disso. Mas com o tempo, né, ela vai prejudicando, inclusive a bomba d'água. Claro. Né? As então mangueiras. ela vai prejudicando. Eu disse, e aí? Aí o cara perguntou assim, poxa, mas eu nunca usei o aditivo. Eu posso usar? Pode. Pode, né? Sim, foi que eu falei para ele. Claro. Ele deveria... Se baixou, algo está errado, né? Pois é. Está errado. Então, ele procura um profissional, identifica, tem vazamento? Não tem. Beleza. Então, você vai completar com um fluido próprio. Né? Nós temos 2 fluidos, orgânico e inorgânicos. Então, tem 2 fluidos aí para a gente não misturar também os dois, né? Senão pode ter uma reação química. Pega lá o seu carro, procura um profissional, completa com aditivo. O etilenoglicol, né? Exatamente. Que nada mais é do que um... Tem um monoetilenoglicol, né? Então. Ele são 2, né? Que a água ela ferve numa temperatura maior. Isso. E ela também não pode congelar. Né? Não é o nosso caso aqui. Não é o nosso caso, né? Água congelada. Mas vai que você vai para a Argentina. Pois é. Então aí você pode ficar em apuros. Mas o fato é o seguinte, a proporção, tem uns líquidos que você precisa misturar com água. Aí o aconselhável são águas próprias, né? Desmineralizadas, como eles falam, né? Não pode ser água da torneira, porque... como é que funciona a bomba? Porque você tem o líquido de arrefecimento... Então, Paulo... E a bomba? Aí fica complicado. É uma bomba, né? Vira uma bomba. Eu utilizo na minha oficina somente o que vem pronto para usar. Se você comprar na Honda, Toyota, aí vai vir um líquido pronto para usar. Por quê? Se ele é 50%, aí você vai levar para sua casa e pegar 50% de qual água? Da torneira. Continua com o mesmo problema. Continua com o mesmo problema. Sim. Então vai cair no mesmo erro. Então compra-se um aditivo, o que eu utilizo, ele é pronto para uso. Se são 3 litros, vai 3 litros no radiador lá e acabou. Se é 3,5 só aditivo, ele é pronto para uso. Então não tem nada que misturar com água. Não é um frasquinho, né, de que suco. Isso ajuda, inclusive, a preservar a lubrificação, bomba, né, da bomba d'água, né? das mangueiras, e a troca de calor, né? Nós estamos falando aí em câmbio automático, que também tem a troca de calor. Via água, né? Ele aproveita aquela própria água do radiador também. Aquela água. O óleo do câmbio, muitas vezes ele passa lá dentro do radiador. Confesso para você que eu não sabia. Passa dentro do radiador. Vamos pegar uma Captiva, por exemplo, né? O radiador da Captiva... Serve para o câmbio também. Isso, o óleo passa lá dentro e troca calor. Você pode não entender nada de mecânica e achar que a gente está falando grego, mas traduzindo isso para você que está nos ouvindo, você que está nos vendo pelo Facebook, é o seguinte, você precisa cuidar do seu carro. Claro. Se você não entende, é por isso que existem profissionais para isso. Né? Eu não tenho tempo, eu não sei. Então, quando você deixa de fazer a manutenção, né, você corre um risco aí de entrar numa roubada. Claro. Eu fico triste quando eu tenho que falar assim, olha, revisão de férias. Gente, o carro tinha que estar revisado o ano inteiro.
Uma Não dica é que eu porque dou, você né, vai Paulo? viajar, O pessoal né? fica ligado na CBN, né? Pô. Aqui a gente dá sempre as dicas. Tá pô. sempre as dicas, tá informado ali. Então, poxa, eu tenho uma dúvida, né? Manda o seu WhatsApp, manda uma... Não é para precisar. Pô, eu falo assim, pô, preciso fazer revisão de férias. Mas por quê? Você só agora que você vai usar o carro? Não. Né? O carro você pode precisar fazer uma viagem repentina. Claro, O carro tem que estar em dia, né? Então, agora outra dúvida, Dias, eu preciso trocar esse líquido de arrefecimento? Eu nunca mexo Não, nele. troca sim. Existem montadoras aí que falam em 150 mil. É verdade, você vai numa aula, 150 mil, 100 mil. Eu recomendo trocar no máximo a cada 2 anos. 2 Paulo. anos, é 2 uma média anos, boa. né? Você tira toda aquela Mesmo líquido, porque velho. dentro de alguns radiadores tem aquele onde colocar água, Reservatório, ele né? fica todo marronzinho. Fica e tal. marronzinho, isso. Água de má qualidade. Que não exatamente. usou, no caso, o que é o motivo? Ele não usou Não, ele o misturou aditivo. com água. Colocou água. Tem ferrugem. ferrugem, né? Já aconteceu eu pegar um carro, ele tá todo... O carro novo, mano. É um carro 2014 lá, tava com tudo enferrujadinho. O que acontece? Aquilo vai circulando dentro do motor. Existe ainda... Teve que limpar o carro umas 3 vezes, tirar toda a água, dirigir o carro, andar, tira aquela água de novo, coloca a outra até... Existem alguns motores, né, Paulo? Não vamos falar marca nem de montadora nenhuma, mas ainda utiliza o bloco de ferro, né? Muito antigo. Então isso faz com que crie bastante ferrugem dentro do bloco lá de ferro. Então o aditivo ajuda a não deixar essa sujeira, aquela ferrugem criar lá. Mesmo assim, esses veículos ainda são sujeitos a enferrujar lá dentro. Ó, já 2 dicas importantes. Nada de colocar água da torneira não pode. no reservatório de água do seu carro. Pronto para usar, né? Isso. E também, a cada 2 anos, se você está me ouvindo... Ó, eu vou te falar uma coisa, eu tenho quase certeza que você nem lembra... Nunca fez isso. Nem lembra, a não sei que você seja um cara muito ligado, mas nem lembra a última vez que você fez esse tipo de manutenção. Claro. Eu acho que a maioria não troca. A não ser um carro maioria... muito novinho na garantia, se o fabricante recomenda 3 anos, siga o fabricante, né? Mas o carro aí passou de 3, 4 anos, vai para nossa mão aí. Aí realmente para que você não entre, né, nessa roubada. O Dias, me fala também uma coisa que é comum, né? As pessoas falam, tal da válvula termostática, que a pessoa chega lá e tira a válvula termostática. Um engenheiro estudou para deixar aquela válvula ali, né? Exatamente. Já É um bom aconteceu assunto. comigo. Não, aconteceu já. E ó, fica atento, você que eu te falei, mesmo que não entenda de mecânica, pô, o mecânico falou que eu vou tirar a válvula termostática, ou seja, aquele líquido vai ficar constantemente... Ele não vai ferver, não. Não vai ferver nunca. Pelo contrário, né? Aí o motor, a combustão, ele é feito para um calor, né? Vamos falar 100 graus. Quando eu tiro uma temperatura ideal de trabalho, né? Exatamente. Quando eu tiro a válvula, aí eu vou baixar essa temperatura. Bom, se eu tenho 100 graus e o motor trabalha legalzinho, eu baixo ele para 60. Então o atrito é maior. Os pistões lá. Na verdade, você gasta mais combustível, né? E sem contar que daqui um pouco você fala, meu motor está queimando óleo. Por quê? Porque as camisas lá dentro não receberam calor, elas ficaram frias. Então seria o atrito do metal frio. Ela dilata um pouquinho mais. Dilata mais. Na verdade, acaba que você liga o carro de manhã, você pode olhar o carro, você vai andar 3, 4, umas 4, 5 quadras, já está quente o carro, está na temperatura ideal. Sem a válvula termostática, você vai andar a manhã inteirinha. Sabe uma dica? Não vai esquentar o carro. Ô, Márcio, eu queria falar para os nossos ouvintes. De repente você tem um carro lá. Aí, como que eu sei que a válvula termostática está funcionando? Isso que o Márcio falou. Eu ligo o carro, saí de casa, andei 3, 4 quadras, ele está no meio, legal, ele está aquecendo rapidão. Se ele demorar, eu ando, vou na escola do meu filho, volto e tal, mas ele não chega no meio, então essa válvula está aberta. Aí o cara fica feliz. Não, meu carro nunca chega no meio. Aí o engenheiro estudou para deixar o carro com aquela temperatura para ser o melhor funcionamento, aquela faixa otimizada que a gente fala, acaba não tendo. Eu conheço uma pessoa que tá assim, cara, tirei a válvula termostática, acabou o problema. Resolveu. Pois é, então olha só, mais uma dica. E até porque, se você compra um carro seminovo, por exemplo, lá com o Márcio Martins. Aí, o Márcio, você não tem condições, você não anda com carro, né? Você pegou um carro seminovo, ninguém anda com carro. Claro. Até para quem está com carro, na sua loja, ele não sabe se o antigo dono tirou ou não. Então, olha outra dica aí. Se seu carro demorar para esquentar... Exatamente, tá errado. Né? Tá errado. E se esquentar muito, tá errado, né? Se esquentar muito, tá errado. Tem que ficar de olho. A temperatura... Posso te dar aconteceu uma coisa diferenciada. O carro, teve um problema com o carro, ele esquentava muito e sumia a água. Aí, eu acho que eu até levei para você até. Era uma estrada de Venturi. A água sumia. O que era o problema? A junta do cabeçote queimada.
o carro anda normalmente, mas aquela junta faz perder a água. Agora você me explica, não é isso? Vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai para mais um intervalo, aí na volta vamos falar dessa junta. Junta queimada. Porque olha só, é o que eu falo, a gente não está aqui para te dar uma aula de mecânica. O que a gente está aqui para fazer com você é lhe ensinar alguns sintomas que você pode identificar para que você prevenir não tenha um dano maior. Para prevenir um dano maior. A gente já volta, só um minutinho. Voltando, como a gente falou antes de sair, né, para esse nosso breve espaço aqui com vocês, o nosso papo automotivo, a gente estava falando de problemas relacionados à temperatura do motor. O carro esquenta muito ou esquenta pouco, né? E aí você pode ter um problema, puxa vida, meu carro, a água tá baixando muito, né? O carro está esquentando muito. Aí o Márcio falou aqui que pode ser problema de junta. Você não precisa entender nada de junta. Não é para juntar tudo, para jogar juntar fora, tudo, né? mas Sim. é para ficar de olho, né, Dias? Claro. A gente tem equipamentos, o Paulo e Márcio, que a gente vai colocar lá no sistema, dá uma pressão X, ele não pode cair. Então, se o ponteirinho cair, tá jogando água, tá perdendo pressão em algum lugar. Vazando. Se ela não pingar, não vazar em lugar nenhum, tá indo para dentro do motor. Aí nós vamos tirar as 4 velas e olhar os 4 pistõezinhos lá. A gente vai ver que tem umidade em nenhum dos pistões. Então, ou a vela, né? Tira a vela, vai estar enferrujada. Então indica que essa água está passando para dentro, junto com o combustível, né? Queimando, e você não vê. É pequenas gotículas que vai embora. E o carro continua aquecendo. Você aquecendo e perdendo água, né? Perdendo água. Aí ele fica mais fraco. Mais fraco, vai. E o consumo aumenta. Até uma hora vai explodir. A junta vai explodir, vai deixar você na mão. Agora, Márcio, a gente está falando aqui de manutenção para você que tem o seu carro e quer cuidar. Agora, quando você pega um carro lá na sua loja, eu estou querendo trocar o carro, vamos usar o exemplo aqui, a gente estava conversando do Otávio, está querendo trocar o carro. Ele vai lá com o carro dele, né? Pô, aí a parte mecânica é fundamental, né? Sim. E, poxa, porque o cara tem que cuidar do carro, porque além de todos do aspecto geral, a mecânica é fundamental na hora de você comprar um carro ou vender, né? Inclusive o pessoal fala, o carro da loja X é muito ruim, não sei o quê, mas na verdade quem que judiou do carro, na verdade, foi o motorista que cuidou dele, não o lojista, né? Então o que acontece? A gente sabe, bateu o olho, a gente já conhece o carro, sabe que o carro é bem cuidado ou não. Ali você olha pelo estofamento, vê pelo câmbio, vê pelo motor, vazamento para todo lado, então a gente já vê que o carro ele não é bom. Eu tenho esse tato, eu consigo perceber muito rápido. Então quem vai vender um carro, eu aconselho sempre mostrar, inclusive, as notas. O histórico eu arrumei, igual lá no Dias, ele tem um histórico de clientes de anos lá. Então, demonstra que a pessoa está fazendo a troca direitinho, troquei correia dentada, fiz manutenção, alinhamento, balanceamento. Então, tudo isso dá um up no carro, né? Ele dá que nós temos um conceito brasileiro, né? Assim, eu levo o carro num amigo meu mecânico, mando ele fazer um reparo, eu chego lá, pago, dou dinheiro para ele, põe no bolso e vou embora. E eu agradeço. Obrigado, seu João, né? Seu Zé lá, é antigo mecânico. Eu não pego nenhum recibo, nenhum comprovante, Paulo, disso. Isso é fundamental. Fala lá, se o senhor não tem um recibo, nada, escreve o que o senhor fez, né? Troquei a correia dentada. Então, e outra coisa isso também, é histórico, Paulo, não precisa ser uma empresa, né? Enorme empresa. A gente sabe que o momento atual financeiro do Brasil, dos brasileiros, não está legal. Então, muita gente não faz mesmo por falta de grana. Exatamente. Então ele vai usando até agora vou dar na loja. Aí a paulada é grande. Aí a gente fala, o seu carro, infelizmente, não vale. Mas por quê? Mas a própria pessoa que deixou. Né? A casa a gente não dá manutenção? Claro. A gente não faz uma pintura. Você está me falando uma coisa e puxou outra aqui, né? É importante, você que vai trocar seu carro, você que vai comprar um carro novo, as pessoas pensam assim, ó, eu posso pagar, vamos chutar aqui, R$600 de prestação, ok? Vou fazer minha prestação e estou no meu limite de gastos com o automóvel. Mas... Aí vou botar mais o combustível, mas eu posso gastar só R$600. Ela esquece manutenção, ela esquece do seguro. Do aditivo, do radiador. Ela esquece da depreciação que esse bem vai ter, tudo isso é gasto. Claro. Né? Então é bom que você faça bem as contas. Tá? Agora, mas ainda explorando essa... que a gente está falando de compra e venda, um amigo meu, ele está com um carro dele, é um C4 Lounge, e estava com um para-choque riscado, né? Alguém deu uma encostadinha no para-choque, mais nos dois para-choques, dianteiro e traseiro, e mais um raladinho no retrovisor que o motociclista passou e bateu. Ele falou assim, eu vou vender o carro desse mesmo, vou vender assim.
Vale a pena fazer esses pequenos reparos? Isso valoriza na hora da troca? Porque é uma dúvida muito comum. Olha, aí eu vou fazer ou eu não vou fazer, né, essa perfumaria no carro? Na verdade, para falar bem a verdade, se for dar o veículo numa concessionária, o ideal realmente é deixar como tá pelo seguinte, se for dar numa concessionária. Por quê? Ele mantém a originalidade do carro, ele vai desvalorizar um pouquinho mais, porém é um carro original, não teve pintura. E as concessionárias já têm a rede de pintura, já tem um custo diferenciado. Agora, se ele for vender para um particular, vou anunciar meu carro. Aí não, eu recomendo que pinte o carro. Para-choque foi feito para bater mesmo, é normal. Tanto é que acabou aqueles para-choque duro lá do Corcel, da Brasília. Então o para-choque é para isso. O seu carro pintou o para-choque, é normal. Sabe o que eu acho legal, Marcelo? Então, eu recomendo sim, eu viu, acho Paulo? legal assim, uma dica, né? Já que é um programa de dicas, você tem um carro, vamos falar, o seu amigo tem um C4 Lounge, um carro novo. Ele riscou o para-choque. Ele faça fotos, né? Anterior, que é somente um risco, sei lá, pegou no muro, e arquive essas fotos. Quando for vender. Quando for vender, ele apresente, porque a pessoa fala assim, o para-choque foi pintado. Aí a gente não sabe se o motoqueiro bateu, ou se foi uma pancada grande. Se foi uma pancada grande, por exemplo. Então ele vai apresentar para o futuro proprietário e falar, isso aqui minha esposa saiu, riscou o para-choque, eu pintei para o senhor. Né? Senão desvaloriza o que acontece? O carro, né? O capô, lá, dianteiro. Você pintar, o cara vai falar, bateu à frente. É. Então, a ideia é assim, se você for dar ele numa loja especializada, igual no nosso caso, o ideal é que realmente deixe ele original, deixa pra gente esse trabalho. Ele vai descontar isso do valor na troca, mas a gente cuida do carro. Porém, se ele quiser fazer isso, eu quero deixar o carro na loja para vender ou vender particular, aí sim, você tem que deixar ele bonito. Dica legal. Então aí, mais uma dica do programa de hoje. Você quer vender seu carro no particular, é uma opção. Tem gente que não quer ter esse trabalho, né? Sim, e até você que vai anunciar um carro, hoje em dia a gente tem que ter vários cuidados, como por exemplo a segurança. Né? A gente sabe que é comum. Acontece. Golpe, tem né? Os golpistas. Golpe, o cara chega assim, eu anuncio, eu vou lá ver o carro. Inclusive, Paulo, depois a gente faz uma pauta só sobre golpes. Eu tenho muita coisa para dizer, inclusive acompanhei. Mas a gente vai fazer um outro programa. Daqui a pouquinho já está chegando o fim. Então, é importante que você vai comprar e vender o seu veículo, você também ficar muito de olho aonde você vai mostrar o carro, né? Se é de dia, se é de noite, quem são as pessoas que vão olhar. Inclusive a gente pede, né? Deixa pro profissional ajudar. Na verdade, você abre sua privacidade para um comprador desconhecido. Nunca leve ninguém na sua casa. Não é legal, né? Você já tem o seu contato na mão dele, seu endereço, sua casa e algumas informações que ele já tem na mão, né? Então, quem é essa pessoa que está com esses dados, essas informações da sua casa? Até o sistema de alarme, né? O cachorro. Então não é legal, não. Isso aí deixa para o Márcio essas coisas. Né? Então, agora quanto a... Voltando na sua pergunta, todo carro bem cuidado, ele é mais valorizado. Isso eu vou gastar, sei lá, R$300 para fazer uma limpeza, uma gariba, tirar os tapetes, lavar tudo. Se for só esse o detalhe, vale a pena investir um pouquinho, que o carro é até mais valorizado. Aconteceu na loja, um cara do interior ia dar um carro no negócio, falar rapidinho. E aí ele falou assim, meu carro, eu vou dar um negócio, tal. Quando ele chegou com o carro lá, era tão feio o carro, tão feio, mal cuidado, que eu falei, mais feio do que bater. Muito obrigado, mas não é que ele era feio, ele tava sujo. Depois que eu lavei o carro, fiz um polimento, mas ficou lindo o carro. Ninguém acreditou, falei, cara, esse carro era aquele? Sabe o que foi feito? Só polimento e uma lavagem interna. E o olha só, eu assustei com o carro. Tem que ter os cuidados básicos. Qualquer pessoa que vai ver um carro sujo, mal cuidado, vai desvalorizar. É o mínimo que você tem que fazer. Já imagina que você é cuidar descuidou de tudo, até a parte mecânica, né, Márcio? Imagina. E assim, esse cuidado com o carro, como a gente falou, cuidado do carro tem que ser constante. Eu posso falar mais uma coisa? Pode. Existe, inclusive, para quem vai vender ou comprar, uma vistoria cautelar, tá? Tá aqui a dica. Você vai comprar um carro de um particular, de uma loja que você não conheça, pega o carro, leva na vistoria. Existe várias. Mas posso falar uma coisa? Até de quem você conhece. Até de quem conhece. Eu acho legal até isso. Até para evitar. Às vezes é do meu primo, é do meu irmão, é do meu pai. Exatamente. Porque ele comprou de outras vezes, outro fez. Então é o seguinte, leva porque não custa. Vistoria cautelar, não é a vistoria de transferência. Sabe o que vê na vistoria cautelar? Se o carro foi de leilão, se ele foi de enchente, sinistrado, se ele foi batido, capotado, qualquer problema que tiver, emenda... aparece na vistoria cautelar. Custa R$250, às vezes 200. Essas vistorias, Marcelo, elas estão aptas, né? Para dar esse laudo e ainda mostrar, né? Elas imprimem os documentos e dá na mão do. Eu vou dizer outra pessoa. coisa. É legal isso. Na nossa loja, todos os veículos têm vistoria cautelar. Ou seja, o cliente chega lá e diz, esse carro foi batido. Não, tá aqui o laudo.
Exatamente, Tá? é legal. Então, isso até valoriza na hora da venda. Muito bom. Pessoal, essa dupla aqui, eu sempre termino os programas invariavelmente falando que a gente vai ter que trazer. Vocês, aliás, já vieram, assim, né? Já estou cumprindo a promessa de trazê-los de volta, porque esse assunto ele simplesmente não se esgota. Né? A gente falar de dica de compra, dica de manutenção, né? E eu espero ter ajudado você que está nos ouvindo, você que está nos vendo pelo Facebook também, com algumas das dicas que nós demos. Se você tem alguma dúvida, é só você ligar aqui para a rádio, mandar o seu WhatsApp e também participar das nossas lives aqui do Facebook e tirar a sua dúvida. A gente está sempre em contato, né, Paulo? De repente, alguma dúvida, a gente está à disposição, inclusive, para quem precisa de manutenção e para quem... Zé Dias, deixa o endereço da tua loja lá. Eduardo Elias Aran, 1980, 3349-0101. E está aqui o Márcio Martins, ali na Bandeirante, com a sua loja. Automarcas Veículos. É o Márcio, que também é editor do jornal. MM, não é chocolate, mas A gente também tem o trabalho com o jornal o VIP Marcas. E a loja Automarcas fica ali na Avenida Bandeirantes, 1735. Bem em frente do semáforo. Isso aí, ó, bons negócios em manutenção e também em compra e venda do seu seminovo. Pessoal, obrigado por nos ceder seu tempo. Obrigado a você que esteve aqui conosco, tá bom? Muito obrigado. A gente volta em breve aí com mais notícias do mundo automotivo. Tchau, um abraço. CBN Motors, com Paulo Cruz. Oferecimento Fenabrave MS. Procure sempre sua concessionária. Sinônimo de qualidade e garantia.